O comércio do estado de São Paulo deve encerrar 2011 com um faturamento de 331 bilhões de reais, correspondendo a um crescimento de 4%. Este montante representa 28,76% do crescimento do setor. Sobre o desempenho, conversamos com o diretor executivo da FEComércio de São Paulo, Antônio Carlos Borges. Quais os principais fatores que contribuíram para o avanço de 4% no comércio do estado de São Paulo em 2011? Olha, tanto para o comércio da região metropolitana de São Paulo, como do estado de São Paulo, como do próprio Brasil, existem umas causas importantes que estão acontecendo na estrutura econômica desse país. Nós estamos assistindo a um processo resultante da estabilidade, ou seja, a partir do Plano Real, a manutenção dos preços ou a inflação mantida baixa melhorou a renda das pessoas, a renda real das pessoas vem crescendo. Com isso, vem crescendo a demanda, vem aumentando a participação das pessoas da classe média brasileira, está crescendo. Então, tudo isso tem um efeito positivo sobre o comportamento do mercado. As pessoas consomem mais, o comércio vende mais, a indústria produz mais, enfim, é uma melhoria fundamental na expansão da atividade econômica. Os números do varejo mantiveram alta mesmo com a desaceleração econômica. Qual o motivo do fenômeno? Não, pelo contrário, a desaceleração econômica, provavelmente o que está ocorrendo é que o pessoal está muito influenciado por aquilo que se divulgou relativo à expansão do PIB no terceiro trimestre de 2011. Para nós aquilo é apenas um ajuste, ao final do ano o PIB vai crescer. Há uma taxa prevista de crescimento do PIB. É um trimestre comparado com o trimestre anterior. Esse mesmo trimestre comparado com o do ano passado mostra um crescimento de 2%. Então, o PIB está em expansão. Houve apenas um ajuste temporário, resultado das medidas de contenção que o governo adotou no final de 2010, que produziram efeito a partir de 2011 e que a FEComércio foi totalmente contrária a elas quando elas foram adotadas. A tendência natural é que o PIB, então, ao final desse ano, tenha um desempenho positivo e certamente terá um desempenho positivo no próximo ano. O que fez com que as vendas do varejo superassem os altos índices de 2010? O comportamento positivo das vendas do varejo depende das variáveis econômicas que a gente vem citando, que é o aumento da renda real, a redução do desemprego, mais pessoas com carteiras assinadas, por exemplo. Isto tem um efeito importante sobre a composição das rendas das famílias, não é verdade? Ao mesmo tempo, a expansão da classe média, a estabilidade de preços, essa situação que vem vindo com o Plano Real há alguns anos. Então, isto faz com que o comportamento do varejo seja positivo e continuará sendo com base exatamente nessa expansão que está ocorrendo no mercado interno. De que forma o nível de confiança do consumidor colabora para o crescimento varejista? O índice de confiança do consumidor é uma variável reflexiva. A gente toma o índice como base para procurar entender como é que o consumidor vai se comportar lá para frente. A própria expressão está dizendo isso. As pessoas confiam. Confiam no quê? O que a gente analisa? Em duas questões básicas. Na sua situação do presente e como elas estarão no futuro. O nosso índice de confiança está mostrando 150 pontos. Isso é altíssimo nos padrões internacionais, inclusive. Os americanos estão hoje com 110 pontos. E isso significa dizer, ainda na composição do índice, que as pessoas têm a expectativa de que no futuro estarão melhor. Então, isso acaba se traduzindo nos seus atos econômicos do dia a dia. Se eu sei que estou bem e estarei melhor, eu compro com mais segurança as coisas, o comércio vende mais, a indústria produz mais, o nível de emprego cresce, a renda real aumenta e a economia funciona nessa roda. O início do ano de 2012 para o setor varejista deve repetir o desempenho de 2011? Não, pelo contrário. Em 2011, nós vínhamos vindo de uma fase de alta expansão em 2010 e aí a atividade veio se desacelerando por conta das medidas monetárias que o governo adotou naquela época. Aumentou o compulsório e aumentou o juro. Neste final de ano, a gente veio desacelerando, você viu o resultado do PIB do terceiro trimestre. O PIB, apesar de crescer
no final do ano não crescerá tanto quanto no ano passado, mas aí a gente vai entrar em 2012 com uma expansão da atividade, então é o oposto. Nós vamos ter um 2012 início muito bom e uma continuação lá para frente, para o segundo semestre, certamente, muito positiva. Por que o fator varejista no Brasil desenvolveu-se mais do que em São Paulo em 2011? Por uma razão muito simples, está havendo uma desconcentração da produção do país. Isso é um dos motivos. Os estados do Nordeste, por exemplo, estão tendo uma taxa de crescimento maior do que a média Brasil. E as fronteiras agrícolas estão obtendo um rendimento muito mais alto. Veja o desempenho da agricultura no ano passado e nesse ano. Então, isso melhora a renda fora da região de São Paulo. E o outro motivo é natural, a gente está falando de bases diferentes. É muito mais difícil você crescer 10% sobre a economia paulista do que 10% sobre a economia de outro estado do Nordeste. Como o número é mais baixo, o valor absoluto a ser alcançado é mais fácil para os estados de cima. De uma certa maneira, o que a gente está vendo é uma homogeneização do crescimento no Brasil, que é muito salutar. A crise econômica influencia de alguma maneira o desempenho do setor em 2011 e no próximo ano? Nós não estamos dando grande importância a isso. O desempenho do varejo no Brasil está dependendo fundamentalmente da força do mercado interno brasileiro. Um mercado forte, nós somos hoje quase 200 milhões de pessoas, uma classe média em crescimento, e com renda real aumentando, com desemprego caindo. É isso que está respondendo pelo comportamento do varejo. De que maneira a queda da taxa de juros vem influenciando nos resultados positivos do setor? Olha, apesar do governo ter adotado um aumento da taxa de juros no final de 2010 e início de 2011, e ela ter crescido ao longo do ano, cresceu mesmo, a taxa de juros cresceu de cerca de 5 pontos percentuais, o que ocorreu foi que o nível de crescimento da demanda por crédito também ocorreu. Ou seja, o consumidor está absorvendo esse aumento de custo dos empréstimos que toma. Obrigado pela entrevista. Eu estou à disposição sempre.